Bom, deixa eu apresentar o João para vocês, né? O João é diretor-geral de Operações e Inovação da Volvo. E o João tem uma história muito legal, porque ele começou na Volvo como estagiário. Então, João, a gente tem um público aspiracional, um pessoal que se inspira nos personagens que a Forbes apresenta, que traz, e que está começando. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua preparação para chegar de estagiário, 16 anos atrás, a diretor-geral de operações e uma trajetória na mesma empresa. Você teve um período fora da Volvo, mas foi agora, no Foi ano bem passado, né? recente. Uhum. Foi no Então, você passou passado. esse tempo todo na Volvo. Entrei na Volvo em 2003, então já agora são 17 anos convivendo com a marca e comecei como estagiário de engenharia lá atrás, era bem novo na época, e foi uma trajetória muito bacana. Quando a gente olha para o passado, dá para ver como eu consegui fazer coisas relevantes dentro da Volvo e como isso foi me ajudando a aprender sobre a empresa, sobre a marca, né? Eu acho que o que foi mais relevante dentro desse tempo todo foi tentar entender de fato o que era o propósito da empresa, para que a empresa existia e tentar entregar valor verdadeiro dentro desse princípio, né? A gente às vezes pode se perder um pouco pensando nas tarefas que a gente tem que executar, e a gente tem sempre que pensar como eu posso me inserir em algo maior do que a tarefa ali de fato que eu estou executando. Quando você começa a perceber isso, aí você começa a ter mais chances de progredir, né? Então eu fiquei 5 anos na área de serviço ao cliente, fiquei mais outros 5 anos responsável pelos mercados de América Latina da Volvo, uma vivência cultural incrível, foi muito bacana isso. E depois passei os outros 5 anos à frente do Comercial Brasil. Tive um período fora da Volvo, trabalhando no mercado de automóveis de maior volume e também uma experiência super bacana. Voltei para a Volvo como diretor-geral da filial brasileira, já trazendo um pouco também desse conhecimento que eu adquiri fora da Volvo, adaptando algumas ideias que a gente já tinha aqui dentro. E aí foi super bacana o caminho a partir daí, né? E é legal que você começa atendendo o cliente, provavelmente ouvindo uma série de demandas, até de queixas, porque sempre tem algum problema aqui ali para depois você chegar no marketing, que vai decidir como é que vai oferecer os produtos para os clientes, né? Você primeiro ouviu as dores para depois propor as soluções. Exatamente, é isso. A gente tem que lembrar que o cliente é tudo dentro da nossa empresa, né? Então, eu até hoje sou super aberto e grato por ter a oportunidade de escutar os nossos clientes. Eu adoro quando estou nas lojas e eu amo ir a campo, né? Conversar com os clientes no pós-venda, no showroom, tentando entender o que eles pensam da marca, se eles estão satisfeitos com o produto. E disso a gente vai aprendendo um monte de coisa que é útil para a gente ir transformando a experiência que eles têm com a marca, né? Então, ouvir o cliente é fundamental. E você se formou em engenharia, mas você fez MBA em marketing internacional, aí eu deduzo que foi porque você já estava na área de marketing, mas você fez direito empresarial também. Direito empresarial abriu uma série de possibilidades para pensar de uma forma diferente. Eu já imaginava que esse seria o grande efeito, né? Sendo uma pessoa que veio de exatas, tentar partir para um ramo onde você pensa uma ciência social, né? Então, eu sabia que seria um desafio intelectual legal e fui atrás dele por causa disso, mas acabou ajudando demais o meu trabalho dentro da Volvo para realmente enxergar as coisas por outro ângulo e refletir mais, né? Mas você teve um mentor, alguém que te falou, olha, vai por esse caminho, faz esse curso, ou isso foi insights que você foi tendo conforme você foi tendo experiência na prática das suas funções? Foi uma coisa muito legal isso. Eu já tinha mais ou menos imaginado esse caminho do direito empresarial. Mas também falei, pô, podia fazer um MBA em finanças, algo que a gente sempre busca fazer dentro de uma carreira executiva, né? E conversei com a nossa diretora de recursos humanos da Volvo, a Eliane,
contei para ela o meu dilema e falei, pô, Eliane, se eu for pro lado de fazer finanças, é o que todo executivo normalmente faz e tudo bem, vai ser bacana, mas do outro lado, eu acho que eu vou ter um pouco mais de satisfação pessoal. Eu estou buscando um desafio intelectual diferente para alguém que é do mundo de exatas e tal. E aí ela me orientou, ela falou, João, se eu fosse você, eu faria direito empresarial, porque finanças, de alguma forma, mesmo que você não tenha feito um estudo mais aprofundado, você já Você já no dia está a dia é vivendo na usuário prática, disso, né? você vive isso. Agora, o outro lado vai te trazer uma experiência muito bacana, um jeito diferente de ver as coisas. Acreditei na Eliane, fui atrás para fazer isso e pô, sou super grato a ela até hoje, porque foi um conselho e tanto. E me diz uma coisa, dá trabalho vender carro de luxo no Brasil? Ah, dá trabalho, mas é gostoso demais, né? A gente sabe que a gente está vendendo um sonho e a gente participa de momentos muito felizes das pessoas, né? Então, isso é bastante gratificante. O Brasil tem as suas complicações, né? Tem as coisas que tornam mais difícil ter essa atividade aqui. Então, isso é a parte um pouco mais chata. Mas, por outro lado, para a gente que se relaciona numa multinacional com a nossa matriz, por exemplo, acaba colocando muita luz sobre o nosso trabalho, porque de lá de fora eles comparam e veem que pô, o Brasil, ao contrário da Europa, por exemplo, é um lugar que é bastante volátil e bastante complexo. Então, eles admiram demais a nossa capacidade de adaptação, de transformação aqui no Brasil, para fazer frente a toda essa loucura que a gente vive, né? Tem case de vocês aqui no Brasil que viram inspiração na Europa? Tem vários cases e eles costumam olhar de perto o que a gente faz. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente é referência em relacionamento direto com o consumidor, é algo que a empresa no mundo tem tentado refletir sobre como fazer, se é viável, se não é. Aqui no Brasil a gente está bem avançado nisso. O Brasil também foi escolhido para sediar um projeto de industrial da Volvo, um projeto global de blindagem leve. Então, isso vai da expertise que eles perceberam que existe aqui no Brasil com o nosso time da Volvo e com o mercado. Então, vários casos onde a fábrica percebe. A eletrificação também, né? Até vai ser provavelmente um dos nossos temas hoje. O Brasil está avançadíssimo nisso, enquanto a empresa fala em 2025 chegar em metade dos carros híbridos tal. A gente aqui no Brasil, o ano que vem, já vai ser 100% a oferta de produtos híbridos da Volvo. Então, eles olham para a gente também com muita atenção para saber como é que a gente consegue transformar tão rápido a visão do consumidor aqui no Brasil em relação à eletrificação. É muito, muito bacana isso. Então, vamos baby steps. Quais são as diferenças que tem entre os carros elétricos? Você tem um modelo... Bom, eu não vou falar, você me explica a diferença de eletrificado e os outros tipos de carros elétricos que também existem. A gente tem três tecnologias que normalmente são aplicadas nesses produtos, né? Então, a primeira delas, fora os motores que são unicamente a combustão, que é a maioria dos carros que a gente conhece. Quando a gente vai para os eletrificados, você tem três tipos. Tem um que é o primeiro nível de eletrificação, que se chama Mild Hybrid. Esse é um carro que ele tem uma bateria um pouco menor, de menor tensão, e ele tem uma capacidade bem menor de mover o veículo com essa bateria, esse motor. Ele praticamente é um auxílio para tirar o carro da inércia e ajudar a melhorar um pouco a performance do veículo e o consumo de combustível. Hoje a Volvo não tem nenhum modelo assim no Brasil. Depois você vai para o segundo nível, que é o veículo que já é um full heavy, é um veículo full híbrido. Você pode ter de duas formas, ou o veículo que só trabalha com regeneração de energia, ou o veículo que é o plug-in, que é o caso da Volvo. São os veículos que você consegue colocar na tomada. Então, esse veículo você pode carregar a bateria de três formas, colocando na tomada, a principal delas, pela recuperação de energia cinética, que é o famoso CARES da Fórmula 1. Então, os nossos carros todos têm o CARES.
Ele faz freio motor, por exemplo, ele ajuda a regenerar a energia que você desperdiçaria, ela carrega a bateria com essa energia. E o terceiro formato é usar o motor a combustão para também mover um geradorzinho de energia elétrica e gerar a energia para a bateria. Então, 3 formas de carregar esse carro. E aí você vai para o último estágio da eletrificação, que é o carro 100% elétrico, que a Volvo vai lançar o primeiro aqui no Brasil na metade do ano. Inclusive, a gente está com ele em demonstração de hoje, dia 15 até dia 25, na Avenida Paulista. A gente acabou de abrir uma central de exposição de marca lá e todo mundo que quiser conhecer o nosso carro 100% elétrico, ele está lá, né? Qual Então são altura esses da 3 Paulista? tipos. Está no Shopping Cidade de São Paulo. Ah, que legal. Shopping Cidade de São Paulo. É bem bacana porque ali você tem 2 formatos, você tem o carro e uma tela LED que você pode deslizar em volta do carro para conhecer as partes dele, e também um outro conjunto, que aí já é um conjunto de experiência de marca, onde a gente entra um pouquinho mais a fundo no nosso conceito de eletrificação, de sustentabilidade, de tudo que a marca espera. Então, exposição bem bacana que vai estar aí pelos próximos 10 dias no Shopping Cidade de São Paulo. E como é que vocês estruturam isso dentro desse cenário que a gente está como é que a quarentena, infelizmente, nunca foi para valer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, o isolamento ainda é recomendado, as recomendações são para sair só o essencial, e, enfim, máscara e tudo mais. Como é que vocês idealizaram dentro desse cenário tão restritivo? A gente tem que planejar certinho o conjunto que a gente vai usar para a exibição, exatamente para não ter o perigo de gerar uma aglomeração. Então, se você olhar, por exemplo, o carro, que normalmente é o grande gerador de aglomeração, ele está fechado em uma caixa de vidro, um cubo, bem bacana, e essa tela ela se desloca e com isso você consegue ver as informações do veículo. Então você não precisa ali necessariamente falar com alguém para ter acesso a essas informações. É pensado de forma bem segura e a gente, claro, espera que tudo funcione bem lá. A gente vai observar no dia a dia para ter certeza que está indo direitinho, mas está bem planejado para isso. Que legal. E quando é que foi que a Volvo começou a virar essa chave de deixar de lado o veículo a combustão e começar a apostar nos eletrificados? É uma história grande essa da Volvo, né? Eu acho que a chave para os eletrificados em si, mais ou menos uns 5 anos, a empresa já começou a enxergar que a eletrificação era o futuro e que a gente deveria desenvolver cada vez mais os nossos motores nesse sentido. Antes disso, a Volvo já tinha tomado outra medida, uns 10 anos atrás, mais ou menos, enquanto toda a indústria, principalmente a indústria premium, falava em motores grandes, motor V6, motor V8, a Volvo naquela época já tinha tomado a decisão de fazer downsizing de motor e procurar trabalhar com motores 4 cilindros, com maior pressão de turbo, para tentar extrair o máximo possível de eficiência energética desses motores. Eu acho que se a gente olhar para tudo isso, claro, a gente está falando de tecnologia, como ela foi aplicada dentro da empresa. Mas se a gente volta para o comecinho da nossa história, 1927, quando começou a Volvo nasceu como uma marca escandinava para levar esses valores adiante, valores da liberdade de mobilidade de uma forma pessoal, sustentável e segura. Sustentabilidade sempre teve tudo a ver com os escandinavos. Então é algo que sempre existiu dentro da Volvo e faz parte do nosso DNA de segurança, né? E vocês já estão... No ano passado, vocês cresceram 15%, foram 8 mil veículos emplacados. Eu acho que num segmento de luxo é uma porcentagem expressiva, né? E Exatamente. vocês viraram líder nesse segmento de veículos eletrificados. A Volvo hoje ela é líder no segmento de eletrificados, no premium disparado.
se a gente vai olhar o total de veículos eletrificados vendidos no Brasil, a Volvo é a segunda marca, sabendo que a gente representa 0,4% do mercado brasileiro total de automóveis como Volvo. Quando você vai olhar para veículos eletrificados vendidos no Brasil, nós somos hoje já acima de 15% desses veículos. Então é uma performance bastante sólida. A Volvo também é líder na venda de SUVs premium no Brasil. Nenhuma marca vende mais SUVs que a Volvo no segmento premium. E, além disso, a gente acabou de conquistar a vice-liderança no mercado brasileiro. A gente abriu o ano em quarto lugar. Quando a gente chegou em junho, a gente conseguiu ultrapassar a Audi e nos tornamos, naquela época, a terceira maior marca premium do Brasil. E agora, recente, dia 8 agora de outubro, no acumulado do ano, a Volvo ultrapassou a Mercedes também, outro player super importante do mercado, e assim a gente assumiu a vice-liderança do mercado brasileiro, muito baseado nessa estratégia de liderar o movimento de eletrificação no Brasil. E o carro líder de vocês no segmento de SUV é o XC60, né? XC60 é o de maior volume hoje, seguido pelo XC40 e depois o XC90. Então é uma performance bastante sólida em todas as gamas de SUV. E aí, quais são? Eu sei que vocês têm muitos diferenciais também para ajudar a disseminação desse tipo de veículo por conta de que a gente não tem ainda a quantidade que a gente tem de posto de gasolina, você não tem apesar de você poder carregar o carro na sua tomada, a gente vai falar disso também, mas, enfim, na rua, eu acho que até, inclusive, vocês devem ter estudos, deve ser, a não ser em viagens longas, não é uma situação que você não consegue prever e você vai precisar abastecer no meio do caminho, por conta de já sair com o carro carregado, ter essa recuperação de energia. Mas vocês têm algumas ações de abastecimento, de carregamento desse carro, até para ajudar a dar um suporte, né, para quem opta por um veículo assim. Isso, com certeza. Quando a gente começou a pensar na introdução dos veículos híbridos no Brasil, a gente já entendia que infraestrutura de carregamento era chave para que o consumidor optasse por entrar nessa nova tecnologia. E para isso, o que aconteceu? A gente olhou, a gente viu que em outros países partiu de investimento governamental começar a criar essa infraestrutura. Por outro lado, a gente sabia que o Brasil tem uma série de outras prioridades ainda em desenvolvimento de infraestrutura e que essa não seria uma prioridade imediata para o governo. E por isso a gente decidiu puxar essa responsabilidade para a Volvo e começar o investimento em eletropostos. Foi assim que a gente conseguiu chegar já ao final desse ano de 2020 com 700 eletropostos instalados no Brasil. A gente, durante o primeiro trimestre do ano que vem, a gente atinge a marca de 1.000 eletropostos instalados. Então é uma infraestrutura bastante relevante já colocada e acaba sendo bastante útil para o nosso consumidor. Investimento grande que a Volvo fez de 12 milhões de reais aproximadamente e gerando mais comodidade para o nosso consumidor. Todos esses eletropostos estão mapeados. Se você no Waze digitar eletroposto Volvo, você já vai ver qual é o mais próximo de você. E acaba atendendo não só a Volvo, mas no fim qualquer outro usuário de carro premium ou de carro eletrificado que usa o plug tipo 2, plug europeu. Então acaba ficando bem fácil isso. E qual que é o tempo para carregar um carro num eletroposto? Para a bateria sair do zero e até a carga cheia, aproximadamente 2h30. Então, mas para uma emergência você consegue se resolver em meia hora? Consegue bem rápido, meia hora. Por isso que, se você olhar, a maioria dos locais que a gente escolheu para ter os eletropostos são locais onde a pessoa já fica normalmente meia hora, 1 hora, porque isso é suficiente para dar uma boa carga. Então, shopping center, supermercados,
A gente escolheu para que fosse assim. É legal porque acabou se tornando uma coisa super colaborativa também. Conforme a gente foi anunciando que estava instalando eletropostos, a gente começou a receber contato dos nossos clientes pelo nosso saque, nas nossas concessionárias, dizendo, pô, ouvi falar que vocês estão colocando eletroposto, tem um lugar aqui da minha cidade que eu sempre fui e eu queria que tivesse um. E aí a gente foi acatando as sugestões para ir ajudando a escolher onde colocar os eletropostos, né? E assim nasceu toda essa rede. Então hoje está bem espalhado todo por locais que são de bastante comodidade para os clientes da Volvo. Bom, para quem não sabe um pouco da história da Volvo, ela foi fundada em 1927, na Suécia, por um engenheiro e um economista, né, que é uma coisa curiosa. Exatamente. E o propósito da Volvo sempre foi colocar as pessoas em primeiro lugar. E aí eu queria que você contasse como é isso na prática, porque eu sei, principalmente os itens que vocês colocam de segurança num carro Volvo, então colocar as pessoas em primeiro lugar não é um slogan, é um propósito que é secular, né? Porque daqui 7 anos vocês estão fazendo 100 anos. O que a Volvo coloca em um carro pensando na pessoa em primeiro lugar? São diversas coisas, né? Dá para a gente falar aqui um tempão sobre isso. Então, primeira coisa, relembrar, como você falou, Alexandre, desde 1927, e a gente poder observar como a Volvo foi extremamente consistente com essa missão durante toda a sua história. Além disso, a Volvo já há bastante tempo, já há uns 10 anos, a gente definiu, junto com a década de segurança viária da ONU, a gente definiu uma visão de morte zero no trânsito. Então a gente tem o objetivo de que os nossos veículos eles não gerem nenhuma fatalidade para os ocupantes ou para as pessoas que estiverem fora quando eles se envolvam em um acidente. Eu costumo dizer que a gente tem diversos problemas que são tragédias da humanidade e a morte no trânsito é uma delas, mas é difícil a gente ver algum fabricante de um produto, alguém que está inserido numa cadeia econômica que olha para um problema do mundo e fala, eu vou batalhar para resolver isso. Então, isso foi como a Volvo entrou nesse caminho. E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver cada vez mais tecnologias que evitem que o acidente aconteça. A melhor forma de você não se machucar ou não morrer em um acidente é não sofrendo o acidente, obviamente, né? Então, a gente deixou um pouco de investir pesado em tecnologias de proteção ao ocupante do veículo depois que o acidente já aconteceu, para tentar investir grande parte nas tecnologias preventivas. Isso é o que a gente mais faz. Para isso, o que a gente tem que lembrar também? 95% dos acidentes automobilísticos eles têm como principal causador a falha humana. Então, muito dessa tecnologia é pensar como é que eu vou remover o componente falha humana da equação do acidente. E aí começam a entrar diversas coisas, onde a gente deságua até nos conceitos de condução autônoma, direção assistida, tudo isso, que vai ajudando a refinar cada vez mais o comportamento do condutor para evitar que esses acidentes aconteçam. É uma jornada super longa, mas que tem gerado muitos frutos. E para complementar também, tem algo muito interessante. A Volvo desenvolveu muita inteligência em cima disso. A gente pesquisou muito. A gente tem equipes que vão a campo analisar acidentes que aconteceram e o banco de dados da Volvo é gigantesco. Analisando esse banco de dados, a gente começou a perceber padrões de acidentes e de lesões que a gente entendeu que deveriam ser compartilhados com todo mundo que pesquisa sobre isso e com as outras montadoras, para que no fim do dia a gente tivesse carros mais seguros para todos. Exemplo disso, as análises de acidentes da Volvo, de outras marcas principalmente, começaram a levantar um fato curioso de que as mulheres tinham lesões mais sérias em acidentes com carros. E dentro da Volvo a gente ficou tentando pensar, por que isso acontece assim, né? E aí o que foi entendido?
Quando as marcas fazem crash tests dos produtos normalmente, elas usam como aquele boneco do crash test, né, aquele passageiro fake que vai no veículo, ele representa o biotipo de um homem médio. Então, quando você vai para um acidente com uma mulher que tem muitas vezes uma estatura menor, uma constituição muscular não tão forte quanto a de um homem médio, você acabava tendo situações onde elas sofriam maiores lesões. Então, a Volvo, aprendendo isso, ela começou a levar isso em consideração para desenvolver os nossos produtos. E a gente tem uma família de boneco de crash test completa. Tem o homem, tem a mulher grávida, tem a criança pequena, o bebê, tem o adolescente. E isso foi o que a gente dividiu com todo mundo, iniciativa EVA chama, Veículos Iguais para Todos, Equal Vehicles for All, para resolver esse tipo de problema. Então, aí demonstra o grau de refinamento que a gente entra na técnica para tentar ir minimizando cada vez mais os riscos que possam acontecer em um acidente e tentar atingir a nossa visão de morte zero no trânsito. E essa visão de compartilhar até com a concorrência algo que no final do dia vai salvar vidas, independentemente se é um passageiro Volvo ou não, né? Exatamente, foi a decisão que a gente tomou lá em 1959, por exemplo, quando a Volvo, muita gente não sabe disso, mas a Volvo inventou o cinto de segurança de 3 pontos, esse que a gente tem em todos os nossos carros hoje. Naquela época, quando a Volvo olhou para esse invento, ela percebeu que tinha diante dela uma tecnologia que podia salvar uma enormidade de vidas. E aí, quando a gente olhou para isso, a gente entendeu que isso era muito maior do que qualquer interesse econômico que a empresa pudesse ter. E por isso a Volvo optou por não patentear o cinto de segurança e difundir esse conhecimento para que todas as montadoras pudessem usar. Até hoje, esse equipamento é considerado o que mais salvou vidas na história do automóvel. É estimado que 1 milhão de vidas já foram salvas no mundo pelo uso do cinto de segurança. E isso hoje a gente pode dizer que é um pouquinho de Volvo que tem em cada carro que existe no mundo. Então é muito gratificante olhar para uma empresa que, mesmo num dilema tão grande, preferiu ser fiel às suas origens, ao seu DNA e ter a escolha correta. E no mínimo vocês foram embrionários dessa forma de compartilhar conhecimento que a gente fala tanto hoje, que é o open source, né? A partir do momento que vocês nem sequer registraram patente de uma invenção importante dessas, que é um baita diferencial. Vocês podiam justamente ter se fechado nisso, falado, somos os mais seguros e pronto, mas tiveram opção por dividir isso. Que legal, isso lá atrás, né? A gente nem estava numa época que a gente é tão atual falar sobre isso. Com certeza. Vocês têm algumas metas globais, e uma delas é de reduzir em 50% a redução de emissões de carbono na linha de produtos de vocês. E aí eu queria, até para inspirar as pessoas, que você contasse para mim. Eu não sei, vocês provavelmente não vai ter números para isso, não sei. Tomara que tenha. Mas a questão do carbono, ela é uma questão que hoje impacta as grandes indústrias, né? Você tem a coisa do crédito de carbono, isso inclusive virou um baita ativo, né? De quem tem sobrando para vender para quem não tem. Isso gerou não só um bem para o planeta, mas isso é um ativo de vocês, né? Vocês monetizam em cima dessa proposta de sustentabilidade, né? Você tem uma noção assim do quanto isso já impacta vocês? Eu olho mais pelo lado de eficiência energética das nossas próprias operações, né? Então, isso é redução de custo total, e fora os 50% de redução de emissões da nossa frota circulante, a gente também tem o objetivo de reduzir em 25% o nosso impacto industrial no mesmo período, então o impacto de fabricação dos carros
e de logística, transporte dos carros. Todo esse ganho de eficiência, além de ser muito bom para o meio ambiente, ele também, claro, impacta os nossos custos, a gente consegue operar de uma maneira mais saudável. Eu acho que além dos custos, a gente consegue conectar isso com a própria visão de segurança e sustentabilidade da Volvo, que a gente sempre procurou perseguir e torna algo super importante. É engraçado a gente olhar e pensar que o ser humano em cidades ele ocupa 3% da superfície da Terra. Não é mais do que isso ocupado por cidades. Só que as cidades hoje elas são responsáveis por 75% da emissão de CO2 que é feita no planeta. Então, quando a gente olha tudo isso, é muita coisa. E a responsabilidade do transporte é gigantesca. Na Volvo, a gente sempre falou de salvar vidas, né? A gente nasceu com essa missão. Quando a gente olha as mortes no trânsito, por exemplo, nível mundial, né? Global, 1,4 milhão de pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito no mundo por ano. Já é um número bem grande. Se a gente dividir pelo tempo que existe em um ano, é uma pessoa a cada 22 segundos no mundo. Só que se a gente olhar para doenças respiratórias, a gente sabe que 7 milhões de pessoas morrem no mundo por ano de alguma doença respiratória causada por poluição do ar. Isso dá uma pessoa a cada 4 segundos e meio morre no mundo por o impacto de poluição do ar. Então, quando a gente fala como marca em tentar ser mais sustentável nesse aspecto, a gente com certeza está sendo fiel à nossa origem e com certeza está deixando nossos fundadores felizes com isso, né? É quase uma pandemia constante, né? Um volume desse de problemas por conta de poluição. Exatamente. E vocês impactam também toda a cadeia, né? Porque vocês estão fazendo parcerias com os fornecedores também para atingir essas metas. Então, de alguma forma, não só vocês aplicam nas fábricas de vocês, mas as fábricas que fornecem o material para vocês acabam tendo que também adotar essas metas da mesma forma, né? Exatamente, é uma preocupação super forte da Volvo de ter uma cadeia de fornecimento sustentável, então a gente desce vários níveis dentro da cadeia para garantir que todo esse conceito está sendo seguido. E não só a cadeia para trás, mas a cadeia para frente também. Então, os nossos concessionários, né, são enormes parceiros da Volvo na difusão dessas novas tecnologias e na forma de operar de uma maneira sustentável. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem grandes exemplos nesse sentido. A gente tem nossa concessionária de Florianópolis, por exemplo, foi uma das primeiras a ter certificação de edifício verde sustentável, o que demonstra a preocupação que esses empresários também têm em seguir os parâmetros da marca, mas também de operar de uma forma bem mais sustentável. É parte do DNA e do que a gente conseguiu colocar até mesmo para os nossos parceiros do varejo. Bom, agora eu queria que você tentasse adivinhar quais são as perguntas mais constantes que estão fazendo aqui para a gente, para eu fazer para você. Só você chutar o que é. Difícil isso, caramba. Não é fácil, como eu trabalho na Volvo. Como eu trabalho na Volvo. Espero que a gente possa crescer muito e que a gente possa crescer a nossa equipe também, continuar contratando e a gente vai ficar muito, muito feliz em ter pessoas novas com a gente, trazer novas ideias. Podem escrever para a gente vai tentar fazer o possível. Em plena época de geração Z chegando ao mercado de trabalho, que são jovens tão engajados e que procuram trabalho com propósito, eu acho um privilégio ter tanta pergunta de pessoas que com certeza elas não estão pensando no salário, elas estão encantadas com os propósitos da empresa mesmo. É bem legal. Então, assim, já te dou uma dica de abrir umas vagas de estágio aí, porque o que não falta aqui é candidato. Muito bom. Eu acho que para o futuro as empresas que não têm um propósito muito definido, elas não vão ter lugar na nova economia.
Eu acho que o ser humano cansou de ter coisas que sejam vazias, sabe? E eu acho uma bela de uma evolução isso. Tomara que a gente siga caminhando nesse sentido e que a gente possa ajudar todo mundo a construir uma sociedade melhor para todos, né? Então, bacana, muito legal. E aí eu queria falar com você, porque também já tem pergunta disso, do Wallbox que vocês criaram, que é um acessório para a pessoa conseguir carregar o carro eletrificado dela em casa. E o que é bacana é que não é algo para usar só nos veículos Volvo, né? Exatamente, o nosso wallbox ele é com plug tipo 2, é o que é usado em todos os carros europeus, né? Então, ele não é definitivamente só para ser usado por um consumidor Volvo. Qualquer consumidor de qualquer marca que tenha um veículo plug-in híbrido pode adquirir um wallbox da Volvo e vai funcionar perfeitamente. É o mesmo equipamento que a gente coloca nessas instalações que a gente faz de eletropostos públicos e também nesses locais, o cliente de qualquer uma marca que use a mesma tecnologia vai poder conectar lá normalmente e usar normalmente. Tem E sido o um sucesso diferencial, grande de vendas. não sei se todo mundo tá familiarizado com a terminologia, mas o plug 2 é a nossa tomada normal, né? Nossa tomada normal, então é uma tomada que tem dois pinos de fase e um pino de aterramento. Uma ligação 220 volts, normal, coisa simples. Dá para fazer em casa tranquilamente. Não tem nenhum grande segredo. Então é a nossa tomada normal que a gente está acostumado. E a pergunta que fizeram é qual o impacto disso no consumo de energia quando você está carregando em casa. O consumo de energia é super pequeno. Para você dar uma carga inteira na sua bateria de zero até a carga cheia, dá mais ou menos 8,8 kWh. Então não é nada diferente. É menos do que o consumo de um secador de cabelo, por exemplo. É um equipamento super tranquilo. O custo de carregamento, para você ter ideia, com o preço do quilowatt-hora médio aqui em São Paulo, vai dar por volta de R$ 5 uma carga, R$ 4,50, e você vai rodar 50 quilômetros com essa carga. Quando você É quase compara. a mesma coisa que você gasta para encher o tanque de gasolina, né? Então, exatamente. Quase a mesma coisa. Quando a gente compara, hoje já está dando mais ou menos de 20% a no máximo 25% do custo do quilômetro rodado com energia elétrica em relação ao quilômetro rodado com gasolina. Então é super eficiente, fora o prazer de conduzir um carro desse, porque o motor elétrico ele tem resposta imediata, ele funciona com princípios um pouco diferentes do que um motor a combustão. Então é uma experiência que vale a pena ter. Eu convido todo mundo que está assistindo a visitar uma loja nossa e fazer um test drive e conhecer o produto, porque a sensação é muito bacana, é muito diferente e esse é o futuro. Nas lojas da Volvo, todo mundo tem a chance hoje já de experimentar o que é o futuro. E falando em futuro, vocês têm uma parceria, que não é aqui no Brasil, mas vai chegar aqui no Brasil, com a Lumina do Vale do Silício para a produção de carros autônomos, né? Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco no estágio que está esse desenvolvimento e as tecnologias que vocês estão embarcando nesse veículo que vocês estão desenvolvendo. Esse desenvolvimento já está bem avançado. É um sistema que funciona baseado em uma tecnologia que a gente chama de LiDAR. Então, é um radar a laser. Os fachos de laser eles vão monitorando o ambiente ao redor do carro e trazendo essa informação para um computador de bordo que vai interpretar os elementos que estão ao redor interagindo com o veículo. Toda essa tecnologia está sendo desenvolvida já para ser embarcada na próxima geração da nossa plataforma SPA, que é a que equipa o XC90. Então, o próximo XC90 ele já vai ter tudo isso funcional, ele já vai ter um modo de condução autônoma em rodovia,
quando o veículo entender que o ambiente é propício, é seguro para ser conduzido dessa forma, ele vai poder ser conduzido de forma 100% autônoma. Isso não deve demorar muito para chegar no mercado e já é um avanço muito grande. Além disso, a gente, além do hardware, né, que é o que a gente faz com a Luminar, a gente também tem uma empresa grande só de projeto de software para esses carros, porque além de colocar os sensores no carro, você precisa, para ele funcionar autônomo, ensinar para ele toda a lógica de como tomar decisões nessas situações que ele está lendo com os sensores. Para vocês terem ideia, só essa empresa, a gente tem mais de 2.500 engenheiros de software trabalhando constantemente com dados reais de trânsito que são coletados, programando os computadores para que o carro possa tomar as decisões em todas essas situações que acontecem. Então, é um esforço enorme de engenharia que está acontecendo e que já na próxima geração do XC90 vai estar presente nos carros. E você, por conta da tua história de ter começado como estagiário e ter trilhado toda essa carreira virtuosa que você trilhou, tem perguntas para você pedindo dicas de como é que, por onde a pessoa vai para ter uma carreira executiva de sucesso como a sua. Eu acho que a grande dica é procura entender de fato como você se insere dentro da sua empresa. Procura nunca pensar, eu tenho só essa tarefa para executar, mas a gente sempre tem que entender o que essa tarefa implica no propósito da minha empresa, como eu posso fazer realmente a diferença com isso que eu estou fazendo, como eu posso fazer a diferença na vida do meu cliente. A empresa existe única e exclusivamente por causa dos clientes que ela tem, né? Então, procura fazer isso de coração, que o seu trabalho vai ser notado e você vai ter futuro, vai se desenvolver com certeza. Bom, eu conversei. O tempo passa voando, né? Passa mesmo. Quando o papo é bom, voa. Eu Com conversei certeza. conversei com o João Oliveira, diretor-geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil. A gente falou sobre os carros eletrificados da Volvo, a tecnologia embarcada nesses carros, o projeto deles de carro autônomo, os eletropostos que a Volvo está instalando no Brasil. Uma informação que eu achei fantástica, que é valorar o custo de carregamento de um carro elétrico em casa, porque é muita diferença. Então, se você for colocar na ponta do lápis, não só você está ajudando o planeta, como o seu bolso, mas não é pouco, né? A diferença é gritante. E com as dicas de carreira que o João deu, porque não é todo dia que a gente encontra, principalmente nos dias de hoje, né? Muita mudança, as pessoas circulam demais, e aí você tem uma história de tanta identificação e que literalmente começou no primeiro estágio e foi galgando até chegar num posto de direção geral que nem o seu. Muito obrigado, João, Muito obrigado, pela sua Alexandre. participação, pelas suas ideias. Eu queria convidar você, João, e quem está assistindo a gente, a acompanhar. Eu falei no começo da live da parte 1, agora na parte 2 vou repetir. A gente estreou hoje a nossa série de podcasts. Então, você procura nas principais plataformas, que é Spotify, Deezer, Apple, Google, o Forbescast. E a gente estreou hoje o Forbes de Camarote, com o nosso publisher, o Antônio Camarote, e a Cláudia Ramenzoni, falando sobre mercado financeiro, cenário macroeconômico, bolsa de valores. Então, assim, tá bem legal, não é porque eu sou da casa que eu estou falando isso, está muito interessante. Toda quinta-feira tem episódio novo, então eu convido vocês a participar. Amanhã a gente tem uma live às 5 da tarde, a gente vai falar de marketing com o criador da campanha. Não sei, João, se você chegou a ver, você lembra daquela campanha que o Burger King fez nos Estados Unidos, que você comprava o Whopper deles por por um centavo de dólar? Quando você mapeava dentro de um McDonald's
Ah, eu me lembro. Isso Essa era bom campanha foi demais. premiada e a gente vai conversar amanhã com o criador da campanha. Então, não vai ser no Instagram, porque a gente quer mostrar os vídeos. Então, vai Uhum, ser no perfil da Forbes Brasil, no YouTube e no LinkedIn, que é para vocês perfeito. conseguirem acompanhar, ver os vídeos, né? Porque senão a gente fica falando da campanha e ninguém vê. Então, a gente vai fazer lá para vocês conseguirem ver também quais são essas campanhas, porque não é só um case. O BK é o mais recente, mas tem outros cases que a gente vai falar. Vai ser com o Gabriel. Quem vai apresentar é a Juliana Ventura. Então, vocês amanhã, às 5 horas da tarde, vocês estão convidados a assistir, João também, se não Eu estiver não vou perder trabalhando. por nada, com certeza. No Eu vou LinkedIn, dar mais uma informação para, já que o pessoal está querendo trabalhar com a gente na Volvo, né? Você falou se eu não estiver trabalhando na Volvo de sexta-feira, tudo para 1 da tarde. Então, eu com certeza vou estar livre para assistir. bom, você vai ver que vai chover currículo no seu e-mail assim que as pessoas te encontrarem no LinkedIn. Com certeza. Vai ser um enorme prazer. Então, muito obrigado a vocês que assistiram. Mil desculpas pelo problema técnico, mas realmente para a gente aqui não estava acontecendo, então eu É não isso consegui aí. perceber. Mas, enfim, está tudo salvo. Então vai ter parte 1, parte 2, e eu espero conversar com vocês de novo, você, João, aqui no estúdio, quando a gente passar por esse período e a gente puder voltar ao convívio normal aqui, a gente faz aqui dentro dos estúdios Forbes. Vai ser bem legal também. Tá bom? Maravilha, Muito vai ser um imenso obrigado. prazer. Obrigado Boa também, noite muito para obrigado. vocês. Bom fim Boa de noite. dia. E até amanhã, às 5 da tarde. Tchau, gente.